A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba essa poderosa palavra no nome santo de Jesus. Primeiro eu quero pedir perdão, irmãos. Eu estava numa correria abençoada ontem, eu fui resolver algumas coisas na rua, aí gravei o vídeo, né, deixei o vídeo pronto para quando dasse o momento, o horário de eu postar, mas só que na correria eu fui lá, vim cá, fui fazer visita. Irmãos, quando eu lembrei que eu não tinha enviado o vídeo, eu lembrei, já era 10 horas da noite, quase 10 horas da noite, falei, meu Deus, eu esqueci, eu tinha botado já no ponto de envio, e aí eu falei, quando der o horário eu só envio o vídeo, mas eu acabei esquecendo. Eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Não foi falta de compromisso, foi porque eu esqueci mesmo. Quando eu lembrei já era 10 e pouca, 9 e pouca, quase 10 horas da noite. Foi quando eu enviei o vídeo. Então o vídeo chegou aí, a notificação pra vocês, já umas 10 horas da noite. Por que disso, amém? Mas eu peço perdão, mas eu cumpri meu papel. Eu enviei o vídeo ontem e eu peço perdão aos irmãos, tá bom? Que ficou esperando ali no horário de 3 horas da tarde, entre 3 e 4 da tarde, que é o horário que eu posto o vídeo. Então eu te peço perdão em nome de Jesus, tá bom? Foi por isso que não postou ontem, que não foi no horário. E eu fiquei, meu Deus, ali preocupada. Eu falei, mas amém, amanhã eu justifico no próximo vídeo, amém? Então, justificação feita, peço perdão em nome de Jesus e vamos lá. Capítulo 9, né, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós encerramos já o capítulo 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, foi muito forte, bênção. Depois da morte de Estevão, no capítulo 7, começa uma perseguição desenfreada contra a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos ver que no finalzinho do capítulo 7, começa a se falar sobre Saulo, né? Saulo de Tarso. Este homem que vai se levantar e se opor contra a igreja do Senhor Jesus fortemente, de uma forma terrível. Esse homem vai se colocar contra aos cristãos, contra os pequenos Cristo, contra o povo de Deus e a igreja de Jesus ali, que estava sendo organizada ali naquele tempo. Então, aqui no verso 1 do capítulo 9, diz assim, entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Como houve aquela grande perseguição contra os cristãos, e somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, os cristãos começaram a se espalhar, então eles iam para a circunvizinhança, para as cidades vizinhas, fugindo ali daquela perseguição, presos, eram açoitados, passavam por terríveis castigos ali, porque serviu a Jesus, para que eles eram forçados a negar o nome de Jesus, a negar a Jesus, então muitos estavam fugindo, e Saulo vai em cada sinagoga pedir cartas, autorização aos doutores da lei, aos mestres, aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aos fariseus ali, a qual ele fazia parte, conseguir essas cartas para sair perseguindo a igreja de Cristo, com autorização nas mãos para trazer eles presos novamente para Jerusalém. E este homem sai com muito sangue no olho, com muita fúria. Nós vamos ver que em uma das cartas que ele escreve, ele fala que ele é fariseu de fariseu, que ele é judeu, e ele vai falando ali tudo que ele fazia em prol para Deus, a mente dele ele fazia para Deus e estava certo, porque a religião faz isso, né? A religião cega. Então ele estava cego, achando que ele estava fazendo o que era correto e que Deus aprovava aquilo ali, porque para eles Jesus era um falso, né? E o cristianismo era uma seita, não aceitava o cristianismo, não aceitava a vinda do Messias, né? Como até hoje, os dias atuais, a gente vê judeus que não acreditam, não aceitam. Claro, já tem muitos judeus convertidos, mas ainda tem muitos que não acreditam, que não aceitam Jesus como Filho de Deus, o Messias. Amém? Então aqui ele consegue essas cartas, eles começam a perseguir. Eu fiz um rabiscozinho aqui rapidinho, vou ler para você. Saulo era fariseu, foi ensinado aos pés de Gamaliel, nascido na cidade grega, né, a cidade de Tarso ali, judeu, fariseu, ele era cidadão também romano, é por isso que ele tinha duas cidadanias. Saulo, ele queria destruir a igreja de Deus. Ele tinha o propósito de destruir. Então ele queria aqueles que pertencessem ao caminho, porque assim era conhecida a igreja naquele tempo. Aqueles que pertenciam ao caminho, aqueles que pertenciam a Jesus Cristo. Era conhecido assim, aqueles do caminho, né? Que era a igreja do Senhor. Depois da morte de Estevão, essa perseguição começou muito forte. Começou essa grande perseguição. E depois disso, depois do Pentecoste, o que houve ali depois do Pentecoste, dessa morte de Estevão, foi que Saulo de Tarso foi algo mais importante que aconteceu, foi aquele homem se converter ao cristianismo, né? Naquele tempo foi algo que aconteceu que mexeu muito, pelo fato daquele homem ser quem ele era,
ter se convertido ao caminho da verdade, ao Senhor Jesus. Então, até os dias de hoje, nós estamos beneficiados, porque a conversão deste homem foi um propósito, um projeto do nosso Deus soberano. Deus é bom e Deus conhece, Deus sabe quem Ele vai usar nesse tempo. Por isso, se prepare, pode ser você, pode ser minha vida, pode ser a vida de outros, para impactar essa nação. Fique no caminho. É por isso que no João, Evangelho de João, escreve João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala, eu sou o caminho. Então, os cristãos eram conhecidos como os do caminho, porque caminhava e seguia os passos de Jesus junto com o nosso Senhor. Então, Saulo, traduzido no aramaico, significa Saul. Significa Saul. E Saul, traduzido no grego, significa escolhido ou pedido de Deus. Então quer dizer, Saulo é o pedido de Deus para aquele tempo. Era o pedido do Senhor para glorificar o nome do Senhor. E até os dias atuais nós somos abençoados pela vida deste homem, irmãos. Ali ele vai ter um encontro com o Senhor na entrada de Damasco. O próprio Jesus vai aparecer para ele. Ele vai ver o próprio Jesus. Ele vai ver Jesus. As pessoas que estão em volta dele vai ouvir, mas não vai ver. Mas ele vê e ouve o Senhor. É igual quando... Se você ler o livro de Daniel, Daniel também vai ter uma revelação e as pessoas que estão ali com ele vão ouvir, vão correr atônitos com medo e não vão ficar, mas Daniel vai ouvir e ver e receber a revelação do céu. Então, tem pessoas que podem até ouvir e tem outras que vão ver aquilo que o Senhor tem para fazer através da vida dele. Deus é fiel o tempo todo, né? Aqui no verso 8 vai nascer Saulo de Tarso. Vai nascer este homem, vai nascer esse missionário aqui. Depois desse encontro que ele tem com o Senhor, do verso 4 ao verso 6, o Senhor diz assim aí, ó. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo. Ou Saul, Saul, né? Traduzido aqui. Por que me persegues? O Senhor pergunta para ele por que ele está perseguindo ao Senhor. Ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então vamos lá. Se ele pergunta, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Quando alguém se levanta contra a igreja, irmãos, contra Cristo. É contra Cristo que ele se levanta. Se eu me levantar contra uma irmã minha, eu estou me levantando contra o próprio Deus. Você está entendendo? Todos aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus estão se levantando contra o próprio Cristo. Essas leis que são aprovadas estão se levantando contra o próprio Deus, porque todo anticristo é contra as coisas do Senhor. E o Senhor faz essa pergunta para Saulo, porque Saulo perseguia a igreja, perseguia os irmãos, achando que estava sendo aprovado por Deus, achando que era certo aquilo que ele estava fazendo. E o Senhor aparece a ele e pergunta a ele, por que me persegues? Jesus, a quem tu persegues, é Jesus que ele estava perseguindo. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Aqui o Senhor já está dando a ordem, ele já começa chamando de Senhor, né? Quem és tu, Senhor? É muito forte essa passagem aqui da transformação e da salvação deste homem. O verso 7 diz, os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, né? Com medo, trêmulos, caíram com medo, mas não viram. Podiam ouvir a voz, mas ninguém a viu. Então quer dizer, eles ouviam a voz de Jesus, mas não via. Agora Saulo chegou a ver e ouvir o Senhor. Essa é a diferença, irmão, de quem caminha com o Senhor. Não só ouve, não é só ouvinte. Muitas pessoas estão sendo só ouvinte, só ouve a palavra, se agrada da palavra. Eu gosto de ouvir, mas não quer seguir, não quer viver, não quer ter relacionamento, não quer ter intimidade, não quer viver o novo com o Senhor. Então essa é a diferença daqueles que têm a oportunidade de ver o Senhor, se entrega totalmente. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. Então já começou jejuando. Porque quando ele está entrando na cidade de Damasco, ele vê a luz, uma luz resplandece, pleno meio-dia. Ele está entrando na cidade de Damasco, pleno meio-dia, uma luz forte resplandece do céu. Mais forte que o sol, meu Deus, que coisa linda. Aquela luz resplandece e ele tem esse encontro. E ele não consegue enxergar depois disso, durante esses 3 dias, porque havia um propósito do Senhor nesses 3 dias que esse homem ficou ali. E aí vai entrar um homem chamado Ananias. Ananias era um nome bem conhecido, porque era o Senhor mostra a sua graça. Traduzido o nome de Ananias é o Senhor mostra a sua graça. Então você vai ver que Ananias, teve Ananias que mentiu, enganou e morreu ali pela sua mentira e pelo seu engano. E aqui vai entrar esse Ananias. Esse Ananias aqui é um servo do Senhor, um profeta, um homem de Deus, que o Senhor vai chamar ele
né, pelo nome Ananias, e vai falar para que ele fosse até a rua direita. A rua direita era, na estrada de Damasco, era a rua principal de Damasco, a rua que entrava e cortava a cidade todinha, então era a rua direita, que o Senhor manda ele entrar ali, né, e vai mostrar para ele onde estava Saulo de Tarso, que também naquele exato momento, enquanto Deus falava com Ananias, já estava tendo uma revelação e uma visão de quem iria até ele. Muito lindo, né, irmãos? É muito lindo o propósito, o projeto de Deus. Quando Deus tem um propósito, um projeto, Deus faz com que tudo se encaixe da forma que ele planejou, que ele preparou. É muito lindo isso. E eu louvo a Deus por isso. Saulo não só ouviu, como também viu, né? E ali nasce esse homem, grande homem de Deus, porque depois de Jesus ele foi o maior missionário que já existiu. Foi esse homem. E o que chama muita atenção é que Ananias vai ter medo, né? Ananias vai ter medo e o Senhor fala assim, que escolheu aquele homem, mas Ananias vai falar, Senhor, eu sei, esse homem, o que ele tem feito, né, contra o teu povo, contra a tua igreja, contra os teus santos. Porque ele fala santos? Ananias fala no verso 12, no verso 13, no finalzinho, ele fala assim, ele tem causado aos teus santos em Jerusalém muita maldade, né? Então santos por quê? Porque santos é separado, é uso exclusivo de Deus. Todo cristão que aceita Jesus, que conhece o Senhor, que o Senhor se torna salvador da sua vida, ele se torna uso exclusivo de Deus. Santo é separado para uso exclusivo de Deus. Então você, minha irmã, é separada para uso exclusivo de Deus. Você, meu irmão, é separado para uso exclusivo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós somos, né, o povo escolhido, adquirido do Senhor Jesus. Quantos males ele tinha feito? Ananias fala, quantos males esse homem tem feito ao teu povo? Mas o Senhor diz para Ananias, depois de Ananias ter medo, claro, com certeza ele deveria ter medo. Ele sabia que Saulo estava com cartas, né, dadas pela sinagoga, pelos chefes da sinagoga, os sacerdotes. Deu a autorização dele pegar, bater, prender e levar novamente para Jerusalém, né, se fosse necessário até matar. Também como quando Estevão foi apedrejado com consentimento de Saulo, que ele estava em pé, tanto que a capa foi jogada aos pés, as pedras foi jogada ao pé, porque tinha consentimento dele. Ele estava ali na sinagoga depois dele ouvir ali o sermão, né, de Estevão, depois dele ouvir ali aquele sermão expositivo de Estevão, do início de Gênesis até concluindo na vinda do Messias de Jesus. Ele consentiu com a morte de Estevão. Então esse homem tinha, ele respirava ameaças, não? Aquela respiração desse homem era para matar o povo de Deus, prender, acabar com naquele momento com a igreja de Jesus, que eles achavam que era uma seita. Então, porém, o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento ou um vaso, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele. Quem vai revelar? Jesus vai revelar a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Oh, meu Deus. Jesus escolhe alguém para sofrer por amor do nome dele, para que outras vidas, outras almas sejam geradas. O propósito desse homem, a conversão desse homem era para salvar os gentios. Nós somos alcançados porque desse homem, você acredita? Depois de Jesus Cristo, do propósito, foi através de Saulo que o Senhor alcançou a cada um de nós, os gentios que não estavam ali em Jerusalém, que não fazia parte ali da linhagem de judeus. Então este homem foi escolhido pelo Senhor com este propósito, e o Senhor já deixou bem claro, vou mostrar para ele como é necessário sofrer por meu nome. Irmãos, e a gente não quer sofrer pelo nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, o Senhor fala que nós seríamos jogados presos, seríamos perseguidos, tudo pelo amor do nome de Jesus, rejeitados, enxotados, injuriados, passaríamos por tudo isso por amor ao nome. Se você serve a Jesus, se você caminha com Jesus, se o nome de Jesus está acima de todos os nomes para você, você vai ser perseguido, vai ser caluniado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, lê aí. Todo aquele que queira andar piedosamente com o Senhor será perseguido. Todo aquele que querer andar piedosamente com Cristo será perseguido. Todo aquele que querer ser um cristão verdadeiro, um cristão nato, um cristão que anda com Deus, que tem vida no altar, será perseguido. Será caluniado, será perseguido, será maltratado, rejeitado e não será aceito por pessoas. Eu já acostumei, irmãos. Eu já sei que o ministério que Deus tem comigo, a chamada que Deus tem comigo, o mistério que Deus tem comigo, eu não vou ser aceita por pessoas. Vai ter pessoas que vão me odiar. Então eu já entendi isso. Por quê? Porque eu resolvi, aceitei, tomei a decisão de andar no caminho com Cristo. Então eu não serei aceita por aqueles que gostam de andar no caminho da mentira, no caminho do engano, no caminho do oba-oba, no caminho da perseguição, no caminho somente da aparência. Mas quem quer viver na verdade não será aceito. Então você precisa entender isso. O evangelho de Jesus Cristo também tem dores. E o Senhor já está chamando Saulo de Tarso, mostrando para ele que ele irá sofrer. Teria sofrimento na chamada dele. Teria sofrimento no ministério dele.
Ele é um vaso escolhido para sofrer. Ei, missionário, o que é isso? É isso mesmo. Deus escolhe alguém para sofrer por amor do nome dele, para que outras almas sejam salvas. Há 7 anos atrás, na sala da minha casa, Deus usou o pastor e deixou claro para mim que eu passaria por sofrimentos. Eu seria rejeitada, andaria com pouco, seria jogada para fora, não seria aceita na igreja. Muitas pessoas não me aceitariam, ia fazer de tudo para me jogar para fora. Eu vivo tudo isso. Eu vivo tudo isso que Deus falou há 7 anos atrás. Eu não fui enganada. É por isso que eu tenho a minha convicção da minha chamada. É por isso que eu tenho a convicção de quem Deus me chamou. Quem me chamou foi Deus. É isso que você precisa ter, essa convicção. Então este homem aqui foi chamado através de um propósito tão grande, que era pregoar para os gentios. E o Senhor começa a preparação na vida deste homem. Então, se você está passando por algum processo, minha amada, saiba que a preparação de Deus na sua vida é a convocação, é o chamado do Senhor, para que você venha entender os propósitos deles. Então Ananias vai até ele, quando chega lá, impôs as mãos, declarou: irmão Saulo, já chamo logo de irmão, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me a ti. Tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A diferença da conversão verdadeira é essa aqui, irmão. A pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. E não é cheia para falar em língua, não é cheia para pular, para rodopiar, não. É cheia do Espírito Santo, é pleno, é completo, para ter uma vida em santidade, para ter uma vida na presença do Senhor. Aí quando você vai estudar sobre este homem, ver a vida deste homem, você vai ver, o homem era pleno do Espírito Santo, fazia prodígios, maravilha, andava no Senhor, não negava o nome do Senhor. A primeira coça que ele toma, ele é dado como morto, mas à frente nós vamos ver, ele é jogado para fora de uma cidade, é dado como morto, mas continua o ministério que foi chamado. Imediatamente caiu dos olhos algo que parecia umas escamas. Deus vai tirar as escamas dos teus olhos. Deus vai tirar tudo aquilo que atrapalha, que impede você entender que ele te chamou para esta obra. Que todas as escamas dos olhos sejam tiradas, que todo desânimo caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado. E ele passou a ver de novo em seguida. Levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia de discípulos em Damasco. Depois da conversão, veio o ensinamento. Vai andar com a liderança, vai andar com aqueles que Deus separou para cuidar, para tratar, para preparar para a caminhada. Então, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance, continue te fortalecendo. Amanhã nós voltamos, amém? Então, Saulo vai começar a evangelizar depois da sua conversão. Depois ele passar por um momento de aprendizados. Atos 1:8, aonde estava sendo a espera ali do Espírito Santo para ser renovado, se fosse, está cumprindo também na vida deste homem agora, né? Ele recebeu força, recebeu poder, se alimentou e agora passou os vários dias na companhia dos discípulos, aprendendo um pouco mais a conhecer Jesus, e logo no verso 20 ele já vai sair para pregar a mensagem do Senhor, amém? Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amanhã nós voltamos para a glória de Deus, se Deus permitir, né? Eu tô falando amanhã, mas é segunda, hoje é sexta. Segunda-feira nós voltamos, se Deus assim nos permitir, e nós daremos uma introdução e terminaremos esse capítulo 8, e o capítulo 9, e entraremos no capítulo 10, amém? Então, que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te fortaleça. Nós iremos falar sobre Dorcas também nesse mesmo capítulo. Pedro vai curar, e muitas coisas vão acontecer aqui. É muito forte. Deus é bom, Deus é fiel, e Deus te abençoe, que a graça dele continue te fortalecendo. Você que se inscreveu no canal por agora, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Escreve aí de onde você está, de onde você está aí falando comigo, dá o like, compartilha, comenta, faz seu comentário aí que eu vou responder, tá bom? Todos os comentários, mesmo que eu dou lá um coraçãozinho, um amorzinho lá, mostrando que eu tô firme aqui junto com vocês em oração. Continuo pedindo que vocês orem por mim, pela Conferência Mulheres Sábias, orem pela minha casa, orem pelos trabalhos que a gente faz para a glória e pela misericórdia do Senhor, amém? Para a glória do nome do Senhor, Deus tem nos escolhido, e eu creio também que o Senhor tem te escolhido para coisas grandes. Então faça aquilo que o Senhor te convocou, esteja disponível como Ananias, tá? Se o Senhor mandou enviar, faça aquilo que o Senhor mandou, e vamos que vamos, porque o céu nos espera, amém? Senhor, eu quero louvar o teu nome nesta tarde, quero te agradecer por este vídeo, pela tua misericórdia. Senhor, nos ajuda a prosseguir na caminhada, Pai, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor, nos fortaleça na tua presença, nos ajuda a ouvir tua voz com mais sensibilidade, que o teu nome continue sendo glorificado, exaltado, no nome santo de Jesus, amém. Deus te abençoe.